Primeiro dia que eu estive aqui com vocês, eu falei sobre a igreja de Éfeso, aonde o nosso Senhor Jesus, que é o noivo da igreja, trazendo para a gente esse tipo de relação que lembra amor, diga a palavra amor, mostrando que Deus é amor e que seu Filho se revela a nós por amor. E a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, ele diz que não quer ter com a gente apenas um relacionamento frio, religioso. Ele quer ter conosco um relacionamento de amor. E ele nos incita, nos exorta a voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Amém? Quando a gente fala da igreja de Esmirna, ele também nos alerta que na vida passamos por lutas. Algumas lutas desnecessárias. Nós criamos essas lutas. Nós devemos ouvir o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o tolo vê a pena e vai em frente, e cai na armadilha. Mas o sábio, ao ver o mal, ele se desvia. Então, há certos tipos de sofrimento que a gente não precisa passar. Se a gente ler a Bíblia, se a gente estudar, a gente pode se livrar disso. Mas ele está nos advertindo que há certos sofrimentos na vida que nós precisamos passar, porque eles trazem crescimento, amadurecimento. Amém? Depois nós estudamos sobre a igreja de Pérgamo, onde era uma igreja exatamente que começou a ter algumas dificuldades, porque no seio da igreja começou a entrar a doutrina dos nicolaítas, que desfigura completamente o nosso relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é para fazer você mais parecido com Deus. O meu relacionamento com Deus é para fazer de mim alguém mais parecido com Jesus, menos parecido com minhas raízes e mais parecido com o Senhor Jesus. Quando a doutrina dos nicolaítas entra, ela começa a nos convencer a fazer uma igreja, a criar um culto, a criar uma crença, aonde não somos nós que nos amoldamos à imagem e semelhança de Deus, mas é o contrário. Começamos a criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós ditamos as nossas regras, nós dizemos o que é pecado e o que não é pecado. A Bíblia é deixada de lado. E o noivo estava advertindo que contra isso a espada de dois gumes, a Bíblia, é que seria o porto seguro para a igreja. A igreja precisa se abraçar com as Escrituras mais do que nunca. Mais do que nunca. Nós temos o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento. E quando o livro de Apocalipse termina, Deus usa o apóstolo João para dizer que acabou. Nenhuma vírgula pode ser acrescentada, nenhuma vírgula pode ser retirada. Não vai haver o Novíssimo Testamento. Essa é tudo que Deus tem para você, a Escritura, e ali é suficiente. Amém, queridos? Hoje eu quero trazer a palavra sobre a igreja que está em Tiatira. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, em diante, nós vamos ler essa carta. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quis arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira,
Há tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem um boletim com você? O que eu acabei de ler está escrito no boletim. Queria lhe chamar para fazer uma oração comigo. Impõe as suas mãos sobre essa parte que está no boletim, porque aí está escrito a palavra de Deus. E ore comigo assim: Senhor Deus, esta é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, capaz de dividir espírito da alma. Neste momento, eu a recebo e eu me abro para que o Senhor fale comigo. O Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou aqui, Senhor, esperando te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Como sempre eu tenho dito, cada carta dessa o Senhor Jesus aparece com um título. O título dessa carta é: Estas coisas diz o Filho de Deus. Então Jesus se apresenta como Filho de Deus e traz mais algumas descrições. Diz que tem os olhos como chama de fogo, simbolizando o que também no próprio trecho diz, que ele consegue ver tudo. Nada fica obscuro diante do Filho de Deus. E também diz que os seus pés são semelhantes ao bronze polido, reluzente, dando a ideia de firmeza. O cenário dessa igreja: Tiatira era uma cidade da província romana da Ásia. Comercialmente era próspera. Ela tinha uma indústria de tintas, fabrico de roupas, cerâmicas e objetos de bronze. Mas politicamente nunca conseguiu destaque, sendo a menos importante das 7 cidades para onde o livro de Apocalipse foi originalmente direcionado. Esta área agora, se você tem curiosidade, é ocupada pela Turquia. Então, se um dia você viajar e você for à Turquia, você vai lembrar: puxa, provavelmente eu estou aqui andando na antiga cidade de Tiatira. Do ponto de vista do noivo, ela era uma igreja numerosa em obras, mas tolerante com os falsos profetas. Repita assim comigo: numerosa em obras, mas tolerante com falsos profetas. Vamos analisar o quadro, queridos, porque quando o Senhor Jesus começa a falar sobre essa igreja, dá a impressão que ele só tem elogios a fazer, porque veja o que é que acontece com a igreja. Ele diz que essa igreja tinha amor. Uma igreja que tem amor tem tudo, sim ou não? Muitas vezes eu me alegro muito quando uma pessoa está nos visitando pela primeira vez e essa pessoa vai ficando e essa pessoa às vezes chega para mim e diz: sabe uma coisa, pastor, eu me senti tão amado aqui na igreja quando eu cheguei e isso me acolheu. Depois eu pude entender mais coisas e Deus foi falando comigo. Então, uma igreja que tem amor é uma bênção. Uma igreja sem amor nem igreja é, não é verdade? Ela tinha amor. Olha o que ela tinha mais: ela tinha fé. Você imagina uma igreja que tem fé? A Bíblia diz que fé remove montanhas. Então essa igreja tinha fé, era uma bênção. Ela tinha serviço. Era uma igreja que devia ter muitos ministérios. Os irmãos tinham prazer em servir. Os irmãos estavam animados para servir. Ela tinha perseverança, ou seja, vinha batalha, vinha luta, vinha alguns tremores e ela continuava firme, perseverante. E diz mais, que as últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Para mim é uma igreja perfeita, você não acha isso não? A igreja tem tudo, tem amor, tem fé, tem perseverança, tem obras, serviço. Ela consegue ao longo dos anos não arrefecer, não desanimar, não cansar, pelo contrário, ainda ter mais obras. Ou seja, se antes fazia um seminário aqui e outro acolá, agora é todo dia, toda hora, é gente pregando, é gente se convertendo, uma bênção. Então qual era o problema dessa igreja, querido? Perguntei a quem está dizendo, qual é o problema dessa igreja? Ele está dizendo aqui que o problema é que ela tolerava
uma mulher que se chamava Jezabel e que ela é declarada aqui como uma falsa profetisa. Deixa eu ajudar você. A palavra Jezabel, que é citada aqui, não significa necessariamente que havia uma mulher naquela igreja com o nome Jezabel. Qualquer hebreu, se você falasse a palavra Jezabel, ele sabia do que se estava falando. Porque Jezabel era uma personagem histórica. Aqui era algo ou alguém que estava causando dificuldade na igreja, agindo com o espírito de Jezabel. Mas quem era de fato Jezabel? Jezabel aqui representa os falsos profetas. Lógico, como eu estou dizendo, que esta pessoa, esse grupo que assim agia, não se chamava necessariamente Jezabel. Isso era uma alusão a uma mulher que tinha existido no passado. O nome dela era Jezabel. Ela era filha de Etibaal. Ela casara com um rei de Israel chamado Acabe. E o nome dela significava Baal seja exaltado. Baal era um poste ídolo, era um falso deus, que ela levou Israel a adorar no lugar de Jeová, no lugar de Deus. Então ela se levantava para afrontar o Senhor, diretamente. Vamos entender como é que a gente pode falar sobre que isso é um espírito. Em Tiatira, vamos ver aqui algumas comparações. Eles adoravam a Apolo. Apolo era chamado Deus Sol, Deus Sol. Muitos achavam que ele era filho de Zeus, ele era Deus Sol. Na época de Jezabel, que se adorava Baal, Baal quer dizer Deus Sol. Então veja, havia uma entidade em Tiatira, que se chamava Deus Sol, e havia uma entidade na Fenícia, que se chamava Deus Sol. A mesma entidade da Fenícia atuava em Tiatira, fazendo a mesma coisa. Levantavam pessoas que se diziam, sou profeta, assim diz o Senhor na tua vida. E isso enganava as pessoas. Porque nós vamos ver isso mais na frente, mas quando alguém surge com alguns dons, com algumas coisas, muitas vezes impactam. As coisas sobrenaturais nos chamam a atenção. Vez por outra tem um programa de televisão para mostrar alguém que tem um poder, que entorta garfo, que faz relógio voltar a funcionar, que tal. E as pessoas têm uma curiosidade natural com relação a isso. Por isso são presas fáceis. Vamos entender isso com calma para a gente poder entender. A mesma entidade inseria idolatria no meio do culto, orgias como elemento de culto. Ou seja, se começa bem, se começa louvando o Senhor, se começa cultuando a esse que é Rei de reis, Senhor de senhores, mas no meio do caminho, Jesus já não é mais suficiente. Precisa ser Jesus mais alguma coisa. E quando começa a acontecer isso, de fato, está começando a acontecer o espírito de Jezabel. É mais ou menos assim, ó. Em Éfeso, coloquei um quadradinho aí para você. Em Éfeso, se odiava os falsos profetas. Em Pérgamo, eles eram tolerados. E amplamente promovidos como posição oficial em Tiatira. Veja a sequência. Odiados, tolerados, promovidos. Como é que esse espírito caminha? Nós os rejeitamos a princípio. Dizemos, não quero nada com você. Meu negócio é com Jesus. Mas vai cansando, começa a tolerar. Quando menos espera, essa pessoa está ensinando no seio da igreja. Não precisa ser que ela está usando o microfone, não. Ela fala e as pessoas escutam. Falam nas casas, falam no WhatsApp, falam nas redes sociais. Espírito de Jezabel, que produz divisão, desânimo, retira a pessoa do caminho. Você me acompanha? Amém? O que é que eles fazem de fato? Aqui diz que eles se auto-intitulam profetas. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Queridos, nós estamos vivendo um tempo
Eu vou usar aqui uma expressão meio nordestina, estamos vivendo um tempo medonho. Não sei se você entende isso. É um tempo complicado. A quantidade de gente que aparece assim de paraquedas e diz, sou pastor, é muito grande. Sou profeta, sou isso, sou aquilo. E se você tiver o cuidado de pesquisar quem te ungiu, quando foi isso? Qual foi a igreja que reconheceu esse dom em você? Você vai descobrir que a pessoa diz assim, Deus falou comigo. Ou seja, eu me auto-ungi. Um processo completamente fora do que acontece na Bíblia. Quando o pastor Timóteo é reconhecido como pastor, o apóstolo Paulo diz que ele foi reconhecido como pastor com imposição de mãos pelos presbíteros. O presbitério presente se reuniu, Timóteo se ajoelhou, eles ungiram ele com azeite, impuseram as mãos sobre ele e disseram, nós reconhecemos na tua vida o dom pastoral. Tanto é que Paulo está animando ele a lembrar disso. Não era Timóteo que estava dizendo, eu sou pastor porque Deus falou comigo em cima de um monte. Não, ele está dizendo assim, eu servi como pastor, eu recebi a unção de pastor e a igreja me reconheceu como pastor. É impressionante hoje uma montanha de cantores gospel que não tem igreja, não tem ovelha e se auto-intitulam pastor. Pastor de quê, querido? Quando a pessoa chega para mim e fala, eu sou pastor, eu peço para ele sair um pouquinho para olhar para trás dele. Você diz, por que você faz isso? Para ver, cadê as ovelhas? Se pressupõe que se você é pastor, você tem ovelhas, tem discípulos. Pastor não é um título que você compra. Não, eu fiz teologia. Se você fez teologia, você é teólogo. É diferente. É diferente. E aqui tinha uma mulher no meio da congregação se auto-ungindo. Quantas vezes eu não vi pessoas dizer, eu sou profeta porque Deus fala comigo. E a igreja reconhece? Você diz, mas como é que a igreja vai reconhecer? É porque o carisma não pode estar diferenciado do caráter. Carisma é dom. E caráter são atitudes. Se alguém é pastor, se alguém é conselheiro, se alguém é profeta, ele precisa, quando sair do púlpito, agir como discípulo de Jesus. Não dá para falar, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem que haver essa coerência natural. Por que isso é importante, pastor? Porque você vai ouvir pregações. Hoje em dia, quando você aperta no YouTube, aparece 250 pastores. Quando você acessa uma rede social, 200 pessoas fazendo pequenos vídeos. E no meio disso tudo tem coisa boa. No meio disso tudo tem coisa que é ouro. E eu preciso aprender a filtrar, para que eu não esteja entregando a minha vida a Jezabel. Você vai entender um pouco mais aqui no caminho o perigo disso. Sabe, queridos, Jezabel persegue os verdadeiros profetas. Verdadeiro profeta é perseguido. Duvide muito quando alguém chegar perto de você e falar mal de pastor. Pastor que você sabe que é pastor de verdade. Pode ser até que o pastor esteja falhando. Pode ser até que o pastor, por ser humano, esteja tropeçando. Mas é antibíblico falar mal. O que essa pessoa quer falar, então procure o pastor. Chegue lá e diga, pastor, reconheço você como homem de Deus, eu estou aqui para te ajudar, para te levantar, para estar contigo. Conversar contra homens de Deus, conversar contra, tirar você da igreja. Ora, você está caminhando, você está com o Senhor, você está feliz, você faz o cura, é abençoado. Você está no GI, você ficou feliz. Você está no GE, você está crescendo. Alguém chega perto de você com aquela conversinha do inferno para desanimar você, para fazer você voltar à velha vida. Você tem que dizer, para trás de mim, Jezabel. Sabe, queridos, olha o que diz aqui a palavra, 1 Reis 18:4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Jezabel lá do Velho Testamento, que existiu, esposa de Acabe, ela exterminava os profetas do Senhor. Jezabel não aguenta ver verdadeiros profetas. Como é que ela age mais? Ela leva o povo à perdição. 1 Reis 21:25. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o
instigava. Acabe era o esposo de Jezabel. Quem mandava no casamento, imagina quem era, dá um chute aí. Jezabel. Apesar da última palavra daquela casa, era de Acabe, que era sim, senhora. Acabe, querido, se acabou. A partir do dia que ele resolveu escutar Jezabel, ela acabou com a vida dele, fez ela destruir aquela geração, passou por seca, passou por dificuldades, porque uma geração rebelde que inclinou seu ouvido para falsos conselheiros, para pessoas que não deveriam vir. Algum tempo atrás, muito tempo atrás, eu li uma história de um bode. Todo mundo aqui sabe o que é bode? Carneiro, ovelha. Bode, cabrito. São diferentes. Não sei se todo mundo aqui já fez algum estudo sobre bode, né? Eu que sou lá do Nordeste, lá tem assim uma ideia de o que é o bode, né? O cara sabe tudo do bode. Tem restaurantes que você chega que eles fazem comida de tudo que o bode tem lá, né? E o bode é diferente do carneiro. Carneiro é carneiro, bode é bode. Ovelha é aquele animal que anda em grupo. Ovelha é aquele animal manso. Ovelha é aquele animal que é fácil de ser conduzido pelo pastor para pastos verdejantes, para águas tranquilas. O bode, querido, ele é solitário, ele é saltitante. O bode, quando você procura, está nas montanhas, e come tudo. O que ele pode encontrar pela frente, ele come. Se você, um chapéu seu caiu, deixou, quando você olhou, o bode já está comendo tudo. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Imagine isso. Ele está nos dizendo que no meio da congregação, que é cheio de ovelhas, também aparece, vez por outra, o quê? Um bode. Aí eu li a história de um bode que existiu mesmo, um bode americano. Um bode que vivia em New York, Nova York. Existiu mesmo. Um bodão bonito, um bode grande, branco, que parecia um carneiro. Ele era grandão assim, parecia um carneiro. O nome dele era Judas Goat, que traduzindo é bode Judas. Você sabe por que foi que ele levou esse nome de Judas? Vou dizer o que eu li. Existia uma companhia chamada Butcher's Dressed Meat Company, uma companhia que vendia carne em Nova York. E ela treinou esse bode. Durante muitos anos, esse bode branco servia de guia para as ovelhas que desembarcavam às margens do rio, levando-as para o matadouro. Ele fazia de 8 a 10 viagens por dia. Veja como funcionava. Ele se filtrava no meio das ovelhas. As ovelhas estavam um pouquinho tontas, porque estava vindo de embarcação. E ela olhava para aquele carneirão grande, e ela dizia, esse cara vai me proteger. Elas ficavam pertinho do suposto carneirão, mas ele era quem? Bode. E ele, num certo momento, atendia o sinal e ele começava a ir para o matadouro. E aquelas ovelhas todas seguiam o bode Judas como quem está seguindo um pastor. Ele deixava aquele grupo lá para morrer, voltava para pegar outro. Só que no meio do caminho ele ganhava o treat dele, ganhava lá a comidinha dele, ganhava a recompensa dele. Aqui diz que ele fazia de 8 a 10 viagens por dia. Se calcula que mais de 4.500.000 ovelhas foram levadas ao matadouro pelo bode Judas. Deixa eu tentar explicar para você. O bode Judas parece com ovelha, mas não é. Tem um jeitão de ovelha, mas não é. Aquela pessoa que é dominada pelo espírito de Jezabel, preste atenção. Parece com profeta, parece com pastor, parece com discípulo, mas não é. Tem jeito, mas não é. Fala como, mas não é. Tem até cheiro, mas não é. É preciso que a gente entenda isso.
Porque quando um bode Judas desse entra na minha casa ou na sua casa, a destruição é grande. Aqui estamos falando da igreja. Mas você sabia que bode Judas anda por aí? Porque aquele espírito que estava lá na Fenícia, que estava lá na Tiatira, está andando aqui pelo Doral. E ele atua em todo jeito, ele atua para destruir a igreja, mas ele atua para destruir a sua casa. Muitas vezes, queridos, os esposos não têm tempo, trabalham muito, a esposa fica sozinha. Ela quer falar, porque a mulher gosta de falar. Não sei se você já notou isso, né? E tudo que ela quer de você, varão, é que você escute. E você diz, não, eu escuto, pastor, mas é escutar olhando no olho, que aí é que é luta, viu? Porque, como diz a história, né? Serra la ventana que el viaje es largo, ou seja, fecha a janela aí que a viagem é longa, né? Tem que contar muita coisa. E às vezes você não tem paciência, você não tem. A esposa está falando, você já sabe o final, você diz, é isso, é aquilo, deixa eu falar, e aquela agonia. Deixa eu explicar para você. O bode Judas escuta. O bode Judas tem uma paciência. Ele, inclusive, nos últimos tempos, tem um nickname aqui chamado Ricardo. Por ele ser grandão, os mais íntimos chamam ele no aumentativo. O bode Judas chega a dar flores. Você acredita nisso? É. Cuidado com o bode Judas. Cuidado com Jezabel. Diz a quem está do seu lado dele. Cuidado com o bode Judas. Cuidado com Jezabel. Como é que esse pessoal entra, rapaz? Como é que esse espírito entra? Vamos aprender. Como é que ele entra? Quer aprender, sim ou não? Primeiro lugar, através de um espírito de engano. Espírito de engano. Aquelas ovelhas foram enganadas, elas achavam que estavam seguindo um carneirão. Se elas soubessem, elas não seguiriam ele, sim ou não? Então, a primeira coisa que acontece é um espírito de engano. Naum, capítulo 1, versículo 11, diz, de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Colossenses 2, 23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Como é que é a aparência de sabedoria? Veja comigo. Culto de quê? De si mesmo. Essas pessoas, elas vão no meio do caminho explicar para você o culto de si mesmo. Vamos dizer como elas merecem elogio, como elas fazem coisas boas. Falsa humildade. Elas vão falar as coisas que falam e dizem, eu não gosto de falar as coisas que eu falo. Acabou de dizer. Acabou de falar, acabou de se autopromover e tem uma falsa humildade. Tem um rigor ascético. Você sabe o que é rigor ascético ou não? Cheio de regras, cheio de leis. Não pode, não pode, é proibido, é proibido. Quando essa pessoa mesmo faz tudo isso escondido, mas ela não fica colocando uma carga em cima dos outros. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Cuidado com o espírito de engano, meu povo. Cuidado com o espírito de engano. A Bíblia diz, provai os espíritos. Diga isso, provai os espíritos. Temos que saber se vem de Deus. Pastor, é muito difícil saber que vem de Deus. Não é não. Se você estiver lá em Pérgamo, abraçado com a espada de 2 gumes, abraçado com a palavra, não é não. Explica melhor. Alguém chegou perto de você para fazer maledicência, fofoca. Essa pessoa, prove o espírito, esse espírito não vem de Deus. Alguém chegou perto de você para destruir a vida de outro. Isso não vem de Deus. Alguém está conversando com a esposa, aconselhando ela a deixar o marido a se divorciar. Ora, queridos, isso não vem de Deus. Alguém está sendo tão amigo do homem, tão amigo dele, que entende porque que ele está traindo a esposa, e o abraça e diz, puxa, cara, eu te entendo. Isso não vem de Deus. Mentira, desonestidade, trapaça, espírito de manipulação, não vem de Deus. É fácil detectar se você estiver cheio da palavra de Deus. Você está comigo aqui? Amém? Mas como é que esse espírito prospera no meio do corpo? Primeiro eu estou dizendo como é que ele atua, de onde ele vem. Como é que ele caminha, como é que ele prospera? Tem 2 coisas. A primeira é porque nós dormimos. A palavra dormir aqui quer dizer dar uma cochilada, não prestar atenção, não obedecer Jesus que disse, vigiai e orai.
Às vezes a gente ora, mas não vigia. 1 Pedro 4,7 diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mateus 13,25 diz: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Acorda, igreja. Se você tem liberdade, quem está perto de você aí, pega na mãozinha dessa pessoa agora e dá uma balançadinha assim, shake. Diz acorda, diz wake up. Acorda, queridos. Acorde com relação a essa igreja, acorde com relação à igreja que está na sua casa. Existe uma igreja na sua casa. A visão dessa igreja é que cada casa é uma igreja, cada discípulo um sacerdote. Acorde com relação à sua casa. Você fala, mas como é que eu posso dormir estando em casa? Eu vou dormir lá de noite. Não estou falando esse sono dos justos, não. Eu estou falando dessa cochilada que você não pode dar. Vocês dizem, quando é que eu estou dormindo, pastor? Você está dormindo quando o seu filho está 24 horas por dia na internet e você não se aproxima dele, você não conversa com ele, você sequer sabe o que é que ele está acessando. E ele já foi ensinado na escola que se você perguntar o que é que você está acessando, ele vai chorar, gritar e dizer, isso é invasão de privacidade. Por que esse espírito entrou? Já está desse jeito, já está prosperando. Porque você dormiu. Conversa com tua mulher, marido. Só os homens aqui que estão aqui, que são casados, levanta a mão aí. Conversa com a tua mulher. E deixa eu explicar, conversar com ela não é difícil, porque conversar é ouvir. O que você tem que fazer é prestar atenção. E fazer também expressões faciais. É importante. Porque se ela conta uma coisa triste e você ficar... Ela diz, não está prestando atenção. Mulher é impressionante, ela sabe tudo. Entendeu? Então, se ela falar uma coisa triste, você tem que fazer uma cara de... Ela conta algo glorioso, você tem que... Tem que falar muito, não. Até porque se você falar muito, vai atrapalhar a conversa. Se você não conversa com a sua esposa, você está cochilando. Vai ter gente para escutar ela, para conversar com ela. Você sabia disso ou não? Vai ter. Eu tenho 40 anos como pastor, 41 anos como pastor. Já tive a felicidade de participar de muitas restaurações de casamento, mas já tive a tristeza de ver muitos casamentos se acabarem. E você via que o maior problema que havia entre marido e mulher era a falta de comunicação. É claro, o homem de Deus, que você vai ter que falar também. E a mulher vai estar disposta a lhe ouvir se você ouvir. Só que existe uma necessidade maior da mulher falar. Dizem, eu não sei se é verdade, não sei, eu já li isso, que o homem precisa de falar, ou fala por dia 18 mil palavras, e a mulher fala 27 mil. O problema é que o homem vai para a rua, querendo ou não querendo, tem que falar. Ele é vendedor, está vendendo, falando, tem que conversar, tem que atender o telefone. Quando ele chega em casa, das 17 mil palavras, já falou 20 mil, 22 mil, já passou a conta. O que é que ele quer? Silêncio. A mulher, normalmente das 27 mil, no máximo falou umas 20 mil. Ainda falta quantas? 7 mil. Então, essa conversa que você vai ter é uma conversa mais para ouvir do que para falar, mas você também vai poder falar, amém? Minhas irmãs, eu quero falar com as irmãs, não durma não, você está perto de uma mulher e fala assim, acorda minha filha, não cochila não. Olha para mim, você precisa estar ao lado do seu esposo, mantendo ele motivado, diga motivado. E o que significa motivar um homem? Motivar um homem é encher a bola dele. E não vai ser difícil, minhas filhas, porque eles creem, eles acreditam mesmo. Marido vai fazer uma comida na cozinha. Nunca vai cozinhar, nunca na vida cozinhou. Vai fazer uma comida. Está lá mexendo, melando as coisas. A mulher fala, meu Deus, sai. Um homem na cozinha é horrível.
Minha filha, não deixa o bode Judas se instaurar dentro da sua cozinha, não. O que é que você tem que fazer? Deixa ele terminar. Prova. O que é que você vai falar quando provar? Meu Deus, é um chefe. No começo ele vai ficar meio desconfiado, mas se você insistir, ele vai acreditar. Daqui a pouco ele está fazendo feijão, está ajeitando as coisas. Igreja, acorda, igreja. Nossos filhos não foram feitos para calamidade. Nossos filhos não foram feitos para essa geração que está aí corrupta, safada, cruel. Seus filhos são discípulos do Senhor. Seus filhos foram feitos para bênção. Dê tempo a eles. Não dê coisas a ele, não. Seu filho não precisa de mais um presente. Seu filho precisa de você presente. Isso é diferente. Eu disse que eram duas coisas. A primeira é porque a gente dorme. A segunda é porque existe um outro espírito chamado espírito de fariseu que dá espaço para o espírito de Jezabel. Você fala, qual é o espírito de fariseu? Vou mostrar para você. Todo mundo sabe aqui que Jesus teve uma vida de poder. Sim ou não? Fez milagres de todo jeito. Ressuscitou morto. Transformou água em vinho. Multiplicou alimento. Limpou leprosos. Ressuscitou pessoas. Todo mundo sabe disso. Sim ou não? Olha o que acontece aqui em Mateus 16:1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ora, Jesus já tinha feito milhares de sinais. Milhares. E eles estavam querendo o quê? Mais um sinal. Hoje não é muito diferente não, queridos. Hoje não é muito diferente. Tudo que aparece, que parece que aquele pastor tem poder, que aquela pessoa tem poder, chama atenção. As pessoas nem pausam para saber sobre a vida, o caráter, quem é a esposa. Ora, queridos, preste atenção, porque eu estou aqui, eu não posso fugir a falar o que Deus está mandando. A Bíblia diz que o bispo, o pastor, o homem de Deus, tem que ser esposo de uma só mulher. Tem pastor aí que aparece, tem um poder, já está no 3º casamento. E sempre casa com uma moça mais nova. Nunca vi o contrário, de estava com uma moça de 40, casou com uma de 55. Sempre a orientação de Deus para ele é, larga de 50, pega uma de 35. Daqui a pouco a de 35 está chegando a 42, pega uma de 30. Queridos, isso é um Jezabel puro. Você não está entendendo, não? Não, mas o cara fala muito bem, o cara fala da palavra, o cara... Isso não importa, queridos. Isso não importa. É preciso ter uma coerência nisso. Quando a igreja começa a ter sede de milagres, sede de poder, sede de sinais, ela está dando uma abertura violenta para o espírito de Jezabel. Deixa eu explicar melhor. Quando a Bíblia diz que a gente tem que ter unidade da fé, sabe o que é a unidade da fé? É estudar a palavra, para que nós possamos crer na mesma coisa. Olha o que é que ocorre quando a gente tem unidade da fé. Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Como é que as crianças são? Levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Mateus 7,15 complementa dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Olha o que diz o Velho Testamento, que concorda com toda essa doutrina, com todo esse ensino. Ezequiel 13:3 diz: assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou,
e espera o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falaste adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Versículo 10, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo, paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede e os profetas acaiam. O que é que significa isso? Eu entro numa casa, eu entro num relacionamento, um casal me procura para poder receber um aconselhamento. E eu percebo que esse casal está em risco, esse casal está indo para um abismo, esse casal tem, de fato, problemas sérios na construção do seu lar. As paredes do seu lar estão rachadas. O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de um conselheiro fiel? A verdade? Diga à pessoa, meu querido irmão, minha querida irmã, há uma rachadura no seu lar. Se você não cuidar disso, mais cedo ou mais tarde, esse lar vai o quê? Cair, vai ruir. O que é que o falso profeta faz? Ele massageia seu ego. Ele diz o que você quer ouvir. Ele chega lá, a parede está toda rachada, ele passa uma tinta, um cal, e esteticamente fica bem. Eu coloquei um quadradinho aí que diz, são atingidos os que buscam palavras agradáveis, que massageiem o ego, que não traga mudanças profundas. Aqui está denunciado o espírito de Jezabel até esse ponto da mensagem. Você já sabe o que é, já sabe que existe, já deve ter se deparado com isso. Enquanto eu falava aqui, acredito que a maioria de vocês lembrou de alguém sendo movido por isso, tentando tirar você do caminho. Acredito fielmente nisso. E é importante que você entenda que Deus dá uma oportunidade até para eles. Deus chama a todos nós para o arrependimento. Olha o que diz aqui, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Deus é tão misericordioso, queridos. Eu só lembro aqui de Lamentações 3:22, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus estava dizendo assim, eu dei tempo para essas pessoas que estão agindo embaixo do espírito de Jezabel, para que essas pessoas o quê? Se arrependessem. Mas elas não quiseram. Mas Deus chama o arrependimento. Se você hoje entende assim, meu Deus, eu estou sendo guiado por esse espírito, alguém fez isso, ou pior, você entende que esse espírito entrou na sua vida e que você está agindo dessa forma, Deus chama hoje a igreja, a mim, a você, a nós, para nos arrependermos. Sabe, igreja, é importante entender que existem consequências para aqueles que dizem, não quero. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Lá no Velho Testamento, Jezabel teve uma morte horrível, e os seus filhos também. Em 2 Reis 10:7 diz, sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cesto, e lá mandaram a Jezreel. 2 Reis 9. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Olha só, ela sabe que o homem de Deus lá chegou, e ela sabe que esse homem vem contra ela. Veja a atitude de Jezabel. Então se pintou, aonde? Em volta dos olhos, enfeitou a cabeça, e o que mais? O que ela estava querendo fazer com Jeú? Seduzir. Jezabel é insistente, querido. Ela tem as armas carnais. Ela tem as armas carnais. Quando ela chega na janela com essa conversa, então Jeú diz, lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse, esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Isso aqui é ao mesmo tempo uma denúncia, mas ao mesmo tempo é uma promessa, igreja. Se você resistir firme, você não precisa lutar contra Jezabel, você tem que resistir, se opor, retirar ela da sua casa, da sua vida. Não receba
quem vai tratar com ela é Deus. Tem 3 pontos bem rápidos, de uma forma prática, para a gente sair daqui. Você quer? Como é que eu posso vencer tudo isso, pastor? Em primeiro lugar, vamos escolher bem os nossos conselheiros. Todos nós temos conselheiros, não tem como não ter. Sempre a gente tem. Às vezes você está com uma dúvida com relação a um problema tal, aí você elege o YouTube como seu conselheiro. Não é assim? Você vai lá e coloca, né, o médico diz, olha, você está com um problema tal. A pessoa fica assustada. Vai lá no YouTube e coloca o nome da enfermidade. Já aparece 45 vídeos falando o que fazer com aquela enfermidade. Só que tem um problema. Tem uns a favor e tem outros contra. Eu estava um dia desse vendo esse negócio de colesterol, né? Aí tem alguns médicos que dizem que colesterol é bom, não tem problema nenhum, é para ter colesterol alto mesmo. Isso é conversa fiada. O colesterol azeita tudo, é uma beleza. O problema não é o colesterol, o problema é outra coisa, e tem muita coisa que explica, que orienta, que tal. Aí tem a outra galera do outro lado dizendo assim, pelo amor de Deus, colesterol entope as veias, é horroroso, você tem que tomar o remédio tal. Aí aparece uma turma dizendo, esse remédio tal vai lhe matar. Esse remédio faz isso. O outro grupo diz, esse remédio é muito bom, graças a Deus que encontraram ele. É ou não é? Você diz, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que escolher quem vai ser seu conselheiro. Todo dia você faz essa escolha. Todo dia. Todo dia. E como eu estou falando aqui de uma parte espiritual, é muito importante que você aprenda a ouvir conselhos de pessoas que têm pacto com Deus. Que você sabe que são pessoas como você, que têm lutas como você, que têm falhas como você, mas são pessoas de caráter, elas são pactuadas com Deus, elas não vão lhe enganar, não vão permitir que o espírito de Jezabel tome conta da vida dela para induzir você como bode Judas ao matadouro. Olha o que diz Salmos capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mateus 7,15 diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 1 João 4,1 diz, amados, não creais em todo espírito, mas o quê? Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o primeiro grande fundamento, cuidado quem você elege como conselheiro. É um homem que anda segundo a palavra de Deus? É um homem que tem pacto com Jesus? É um homem que pode até errar, mas quando erra, reconhece, muda, se transforma, se arrepende? Ouça essa pessoa. Porque possivelmente, sendo essa pessoa o que eu estou dizendo que ela é, quando ela for lhe aconselhar, ela vai encher o aconselhamento de versículos bíblicos. Ela vai dizer, assim diz a palavra. Assim diz o Senhor, assim diz a palavra. Não vai ser alguém que vai lhe aconselhar por achismos ou o que pensa. Segundo ponto importante, nessa luta toda que a gente está vivendo hoje, fixemos nossos olhos em Jesus. Hebreus 12:2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Haja o que houver, queridos, haja o que houver, coloque seus olhos em Jesus. Haja o que houver, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Bonança, olhe para Jesus. Deserto, olhe para Jesus. Tumulto, olhe para Jesus. Elogios, olhe para Jesus. Críticas, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele vai sustentar a sua fé no meio da tribulação, no meio da luta. E ele vai dizer a você, essa pessoa serve para ser seu conselheiro, essa outra pessoa não serve. Coloque seus olhos em Jesus. Diga isso, eu manterei meus olhos fitos em Jesus. Terceiro e último ponto, tudo que você escutar, tudo que você ouvir, todas as coisas que você receber, passe pelo crivo
da palavra de Deus. Passe pelo crivo da palavra de Deus. Muitas vezes, como pastor, eu recebo das minhas ovelhas mensagens que assistiram, e às vezes querem minha opinião, se é boa, se não é, ou às vezes gostaram e querem me abençoar com aquela mensagem. Eu confesso que eu não tenho tempo para ouvir todas, porque geralmente uma mensagem tem 40 minutos, 1 hora, e eu recebo uma faixa de umas 30 sugestões por semana. Então, humanamente, é impossível. Mas aquelas que eu oro, escolho e começo a assistir e tal, eu abro o filtro da palavra. Para mim não importa se o pregador é carismático ou não. Para mim não importa se ele dá salto mortal ou se ele é calmo. Eu escuto o que é que está saindo da boca dele. Na hora que ele começa a falar conceitos fora da palavra, me facilita muito o trabalho, porque eu já não vou escutar essa mensagem. Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim ou não? Tudo precisa passar pelo filtro, pelo crivo da palavra. Tem muito pregador hoje em dia famoso. Tem pregador, inclusive, muito engraçado. Todo mundo gosta porque é uma graça. Mas quando está pregando, que eu escuto os conselhos, é bip, bip, bip. Você fala, por que é bip, bip, bip? Porque é contra a palavra. São conselhos engraçados, mas que não batem com a palavra de Deus, que é eterna. Você diz, como é que eu faço, pastor, para poder passar pelo crivo da palavra? Vai ter que ler. Entrar no GE aqui na igreja, estudar apostilas que estão falando, explicando a palavra, aprender que a palavra é um escudo para você, é uma segurança. A Bíblia fala de um povo que era mais nobre do que outro, que eram os bereanos. Eles moravam na Bereia, porque eles escutavam. Chegava a pessoa e dizia assim, quero pregar. Eu disse, tá bom, prega aí para a gente. Mas eles abriam a palavra. E tudo que a pessoa pregava, eles iam ver se de fato era assim. Diga assim, ver se de fato era assim. Você vem nessa igreja, você recebe um boletim, você leva o boletim para casa. Você deve ver se de fato é assim. Você deve olhar, pastor Júnior disse isso, pastor Júnior disse aqui, deixa eu ver se de fato é assim. Aí, se não for, você vai falar com o pastor Júnior, para o pastor Júnior mudar, se arrepender, vir aqui na frente e se retratar. Mas se for de acordo com a palavra, que pela graça de Deus escute, ouça, receba. Você entende o que eu estou dizendo? Os bereanos escutavam, mas depois iam ver se de fato era assim. Na minha cabeça tem uma coisa que é mais ou menos assim, eu digo assim, eles escutavam os pregadores com a Bíblia na mão e uma pedra na outra, né? Ou seja, a pessoa estava pregando de acordo com a Bíblia, amém, amém. A pessoa disse uma heresia, a pedrada comia no centro, entendeu? Não vá jogar a pé de ninguém. A pedra que eu estou dizendo aqui é a rejeição, não te quero, não vou te ouvir, você não serve para ser meu conselheiro. Veja o que a Bíblia diz sobre a própria Bíblia. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É muito interessante quando você estuda esse versículo para você entender o que significa isso. Naquela época, à noite, quando se andava pelo deserto, era escuro. E havia uns sapatos que no bico desse sapato estendido, ele tinha um local para você colocar um candeeiro, uma luz, uma vela. O objetivo disso era, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. O que é que significa lâmpada para os meus pés? No deserto tinha escorpião, no deserto tinha cobra. Quando eles viam o fogo, o que é que acontecia? Saíam, lâmpada para os meus pés. Mas não só me protegia, como ela luz, porque ilumina o meu caminho. E essa explicação mostra o seguinte: uma luz como essa não ilumina 1 quilômetro, ela ilumina alguns metros. Então eu preciso depender dela. Eu não posso tirar os olhos dela. Eu vou caminhando e eu vou sabendo, aqui tem um buraco, eu paro. Aqui tem uma passagem, eu ando. A palavra. Diga lâmpada, proteção, luz,
direção. Salmos 1, 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei o quê? Medita de dia e de noite. Tem muitos versículos que Davi falou sobre a palavra. Tem um que ele diz assim: se não fora a tua lei, todo o meu contentamento, há muito que eu teria perecido na minha angústia. Davi estava angustiado, e ele disse que naquela angústia a palavra de Deus renovava a sua alma, restaurava a sua alma. Você diz, mas por que renovava e restaurava? Porque as circunstâncias diziam assim: é o teu fim, Davi. E a palavra dizia: é o começo, Davi. As circunstâncias diziam: os teus inimigos vão te acabar. E a palavra dizia: ainda que se levante um exército contra você, o Senhor é contigo e você vencerá. Então ele se abraçava com a palavra de Deus em todos esses momentos. Em Mateus 22, 29 diz: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Queridos, quando a gente conhece a Escritura do Senhor, a Escritura, quando entra no meu coração, ela me leva ao poder. Há pouco tempo atrás eu disse: não ande atrás de sinais. Isso é coisa de fariseu. Não fique pedindo: eu quero sinal, eu quero isso, eu quero milagres. Preste atenção: se você for fiel ao Senhor, se você andar na palavra, o que vai acontecer é o que a palavra diz que acontece com aqueles que andam com Jesus. Os sinais vão seguir você. É o contrário. Não é você que está atrás de bênção. As bênçãos do Senhor estão correndo atrás de você para lhe alcançar. É o contrário. Quando a gente anda embaixo da mão do Senhor, quando a gente escuta profetas do Senhor, quando nós somos conselheiros fiéis, queridos, nós temos um rastro. Nós temos um rastro. Vocês estão diante aqui de um homem como vocês, pecador, porém lavado no sangue de Jesus, que pode falhar, que às vezes passa por alguma enfermidade, mas pela graça de Deus, pela graça de Deus, eu tenho um rastro. Quando eu olho para trás, são centenas e centenas de vidas restauradas, milhares de conversões, pessoas que deram a vida a Jesus. Hoje, pessoas que são pastores que disseram: você me inspirou, Deus usou você, no momento que eu ia desistir, você me levantou. E por que isso aconteceu? Porque esses sinais seguem. Não fui eu que fiz, quem fez foi Jesus. Eu estive ao lado dele, eu resisti ao espírito de engano dos falsos profetas, eu me apeguei à palavra, e como resultado, os sinais vão seguir você. E eu quero profetizar na sua vida, você que é fiel, os sinais vão seguir a sua casa, vai entrar cura na sua casa, vai entrar prosperidade, vai entrar sinais, prodígios e milagres. Seus filhos verão que Deus é vivo. Deus vai mostrar a você, na frente dos seus filhos, o Deus que você serve é Deus verdadeiro e é Deus real. E é assim que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Por favor, vamos ficar de pé, deixa eu orar por você. Eu não sei o que você passa hoje, mas Jesus sabe. Talvez algumas pessoas que me escutam, tanto aqui como na sua casa, estão hoje sofrendo consequências de terem escutado Jezabel, de terem seguido o bode Judas. Foram enganados. Pensava que era o certo, mas não era. Mas hoje Jesus te revela. E hoje você sabe da verdade. Dê-lhe tempo para se arrepender, e vocês quiserem. Hoje você escutou aqui que Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Deus ama você. Deus quer fazer da sua casa uma extensão da igreja dele. Amém, queridos? E eu quero orar por você. Nesse momento. Essa é uma pregação que eu não vou mover você, porque eu quero orar por todos vocês. Quero orar pela igreja. O espírito de engano precisa ser repreendido pela igreja toda. Em nome de Jesus, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. É para isso que estamos aqui. Então receba essa oração em nome de Jesus. Pai amado, eu quero abençoar as famílias dessa igreja.
Quero abençoar os meus irmãos que estão na sua casa, noutras cidades, noutros países, que escutam agora. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua casa. Eu vou declarar que você recebe hoje espírito de discernimento, que você aprenderá a provar os espíritos, que você não escutará qualquer palavra, que você se encherá da palavra de Deus, e essa palavra será para você escudo e broquel. Você estará protegido e você terá arma de ataque contra o diabo. Você hoje recebe a unção de dizer: aqui na minha casa não, Satanás, aqui quem manda é Jesus. Essa aqui é casa de bênção, essa aqui é casa de prosperidade, por causa da presença do Senhor e o pacto que eu tenho com Ele. Eu quero abençoar você em nome de Jesus. Eu quero que você estenda a sua mão para quem está do seu lado e diga: eu quero te abençoar, meu irmão. Sobre a tua tenda não vale encantamento, está quebrado em nome de Jesus todo encantamento. Recebe libertação em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Rodolfo ontem esteve conosco no seminário de cura e foi maravilhoso quando ao final ele espontaneamente veio à frente. E como é que foi? Você disse que você gostaria de aceitar Jesus. Aceitar Jesus. E você o aceitou como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? E nós queremos, em nome de Jesus agora, fazer à igreja esse convite. A palavra de Deus nos fala que o Senhor, Ele está à porta do nosso coração, que Ele bate, que o desejo de Deus é entrar. E quando o Senhor entra, esse espírito de Jezabel tem que sair. Quando o Senhor entra, todo engano tem que sair, porque entra a luz. E a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. E hoje nós queremos dar oportunidade a esta igreja. Nós queremos dar oportunidade às pessoas que estão nos seus lares, nas suas casas, e que, como Rodolfo, querem hoje aceitar, receber Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu Salvador, como aquele ao qual você diz: eu quero seguir a Ele, eu quero seguir a Jesus. Chega de seguir os espíritos de engano, chega de seguir esse espírito de Jezabel. Hoje é o grande dia. Hoje é um dia de decisão em que você diz: eu quero seguir Jesus Cristo. Curvem a cabeça, fechem os olhos. E eu aqui ao lado do Rodolfo, nós queremos orar. Nós queremos pedir agora, para que seja um momento pessoal, seu e Deus, para que você não se sinta constrangido e nem faça por influência de alguém, mas faça com o coração, com um coração sincero, contrito e quebrantado. Porque o Senhor está buscando entre nós, aleluia, pessoas de coração contrito e quebrantado. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje, Senhor, para fazer menção ao Teu nome, o nome que é sobre todo nome, Senhor. Nós estamos aqui para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida.